Meus amados irmãos, o nosso problema é que nós usamos mais o nosso cérebro do que o nosso espírito. Eu vou repetir. Nós usamos mais o nosso cérebro do que o nosso espírito. Nós somos um ser trino, ou seja, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas Deus nos convoca a ser homens espirituais, não homens naturais, não homens carnais. Só que nós estamos tão acostumados a viver no natural, que nós raciocinamos naturalmente, e Deus nos deu uma ferramenta tão grande que é a fé, e a fé é antirracional, é antinatural, porque você crê naquilo que você vê, a fé crê naquilo que não se vê. Você crê naquilo que você toca, a fé crê naquilo que você não toca. A fé vê o invisível, a fé crê no impossível e a fé alcança o incrível. Deus quer que você seja cheio do espírito de fé e deixa de ser homem natural. Nós não ouvimos a voz de Deus porque nós somos homens naturais. Nós não somos guiados por Deus porque somos homens e mulheres naturais. Quando você é natural, você não ouvirá Deus, não será guiado por Deus e você não será usado por Deus. Mas o Senhor está a convocar você para ser um homem espiritual. A tua desgraça é você viver de forma natural ao invés de forma espiritual. Vão te enfeitiçar, vão te destruir, vão te fazer mal, porque você está no natural. E quem está no natural não tem poder contra os ataques espirituais. Escuta, você nunca vai ouvir Deus por causa da tua inteligência. Não importa qual o tamanho do seu QI, da tua inteligência. Não importa o estudo que você teve, se estudou muito, se não estudou muito. Não importa também se você conhece a letra da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, também não vai fazer você ouvir Deus. Mas para você ouvir Deus, além de você meditar na sua palavra, ler a sua palavra, a Bíblia vai dizer assim que você tem que nascer de novo. Que nós estamos a ver aqui um caso. O primeiro passo que você precisa para ser um homem espiritual é nascer de novo. Estamos a ver o caso do homem que era mestre em Israel. Era um sacerdote, era um pastor, alguém que ensinava a palavra de Deus, conhecia a Bíblia, da religião correta, a única que era de Jesus Cristo. Mas Jesus vai falar para ele que você precisa nascer de novo. Já vemos aqui que religião não salva ninguém. Homens naturais não podem ouvir o Espírito de Deus. Homens naturais estão na frequência da carne. Eles só ouvem o que a carne diz. Mas homens espirituais estão na frequência do Espírito. Eles ouvem o que o Espírito de Deus fala. Escuta, se você nasceu de novo, você ouviu a voz do Espírito de Deus. Ninguém pode nascer de novo se não ouvir a voz do Espírito de Deus. Não é ouvir só a palavra de Deus, mas é ouvir a voz do Espírito de Deus por meio da sua palavra. Por isso tem muita gente que ouve a mesma palavra, uns nascem de novo, se convertem de verdade, recebem Deus, e os outros que ouviram a mesma palavra, nada. Por quê? Porque aquele que se converteu ouviu a voz, o que não se converteu não ouviu a voz. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus quer que você nasça de novo. Já nasceste da carne, agora tens que nascer do Espírito. Para nascer do Espírito, você precisa crer na obra consumada de Cristo na cruz. Você precisa crer no trabalho que Ele fez, que Ele realizou lá na cruz. A sua morte, a sua ressurreição, foi o preço que foi pago para a tua redenção, para a tua salvação. Então você precisa nascer do Espírito de Deus. Se você ainda não nasceu do Espírito de Deus, ouça o Espírito de Deus na minha voz aqui. Ouça o Espírito de Deus na palavra que está a ser ministrada hoje. Que o teu espírito possa ouvir a voz suave do Espírito Santo no teu coração, dizendo para você: você precisa nascer de novo, você precisa de Jesus, você precisa de uma experiência sobrenatural com Deus. Amém?
E se você crê nisso, levanta as tuas mãos e diga: eu creio. Na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. O preço pelo meu pecado foi pago na cruz. Eu sou nova criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura. Se você crê, diga amém, graças a Deus. O livro de Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Por outras palavras, se você nasceu do Espírito, você também deve andar pelo Espírito. Vou repetir. Se você nasceu do Espírito, você também deve andar pelo Espírito. Existem crentes que nasceram do Espírito de Deus, mas não andam pelo Espírito de Deus. Eu vou repetir isso, porque isso aqui é onde está a nossa fraqueza. Existem crentes que nasceram do Espírito de Deus, mas não andam pelo Espírito de Deus. Eles nasceram do Espírito de Deus, mas eles não andam pelo Espírito de Deus. É aqui onde está a nossa fraqueza. Você precisa ter uma vida de oração. Diga ao seu irmão, você precisa ter uma vida de oração, de consagração a Deus. A Bíblia fala no livro de Efésios 6,18, diz assim: orai em todo tempo. Orai em todo tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz assim: orai sem cessar. Jesus disse assim para os discípulos: quando vocês orarem, orem assim, porque ele esperava que eles tivessem uma vida de oração. Se você analisar a vida de Jesus Cristo, ele era um homem espiritual e é o nosso modelo. Ele vivia orando e buscando o Pai. Se retirava do meio das pessoas para buscar o Pai. Como é que está o seu tempo com Deus? Diga ao seu irmão, você tem tempo para comer? Tem tempo para almoçar? Para jantar? Tem tempo para ir à praia? Tem tempo para brincar? Tem tempo para trabalhar? Mas como é que está o teu tempo com Deus? Porque, meus irmãos, tem gente que só tem tempo com Deus no culto. Olha para o seu irmão e diga assim: para ser homem espiritual, não é suficiente somente vir ao culto. Vou te aconselhar, não anda com pessoas mortas espiritualmente. Tem pessoas que você está a andar com ele, estão a andar mesmo, mas são mortos-vivos. Espiritualmente estão no caixão. Por que você vai andar com morto-vivo? Se você assusta quando sonha com os mortos. Está a andar com morto-vivo porque anda com pessoas que oram. Anda com pessoas que buscam a Deus. Você nunca terá uma vida forte de oração se você não se colocar ao lado de pessoas que têm vida forte de oração. Anda com essas pessoas. Esteja próxima delas. Elas vão te influenciar. Fala para o teu irmão assim: você é um ser influenciável. O que você é hoje é resultado da influência que você abraça. Fala isso. A influência das pessoas que estão à tua volta. Fala assim: você quer ser um homem forte espiritualmente? Abraça influências espirituais positivas. Sabe o que você tem que fazer na prática? Procura o irmão que você acha que ele ora. Porque há uns também que só saltam na igreja, na vida deles, pessoal, não oram nada. Eles saltam até lá no teto, glória a Deus, aleluia. Mas a vida íntima com Deus está morta também. É só aparência. Mas procura alguém que você vê mesmo, não, esse aqui devorar. Vai lá, conversa, diz: quero ser teu amigo, me ajuda. Terceira coisa que você precisa para ser um homem espiritual é meditar na palavra de Deus. Você não vai ver a Bíblia dizer assim: você tem que ler a Bíblia, mas você vai dizer a Bíblia dizer: você tem que meditar na palavra de Deus. Meditar é mais do que ler. Ler, todo mundo pode ler. Meditar é pensar na aplicação do texto junto com a presença do autor.
pensar na aplicação do texto junto com a presença do autor. O que significa, o Espírito Santo vai estar a te guiar nessa leitura. E você vai procurar ouvir a voz do Espírito Santo nessa leitura. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que significa que você precisa ouvir a voz de Deus na meditação. Quando você ouve a voz de Deus na palavra, aí você meditou. Quando você não ouve a voz de Deus na palavra, significa que você só leu. Não é carne. Você é um espírito que está dentro de uma carne, de um corpo. Entendeu? Para eu te conhecer, eu tenho que conhecer o teu espírito. Tem pessoas que falam umas coisas, mas o espírito... Você sabe que, como profeta de Deus, o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ler a partir do versículo 1 em diante, você vai ler, a Bíblia vai dizer assim: quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem? Quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem? Depois vai dizer assim: mas nós não recebemos o espírito deste mundo para vivermos outra vez atormentados, mas recebemos o Espírito de Deus para sabermos as coisas que Ele nos deu. E a Bíblia diz assim: também ninguém conhece Deus senão o Espírito de Deus, porque Ele prescruta todas as profundezas de Deus. Ele sabe tudo. Então você, para te conhecer, eu tenho que conhecer o teu espírito. Entendeu? Você pode falar uma coisa, você pode dizer eu sou isso, eu sou assado, sou cozido, mas se eu, pelo Espírito de Deus, acessar o teu espírito, eu vou saber que você está mentindo. É isso que Pedro fez quando Ananias e Safira vieram ter com ele, dizendo: porque nós vendemos isso por esse valor. Ele acessou o Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus ele acessou o espírito de Ananias e Safira e viu que eles estavam mentindo. Os irmãos estão entendendo? Então você não pode mentir o Espírito de Deus. Se eu olhar para você e eu acessar o teu espírito, vou saber quem é você. Porque o teu espírito sabe tudo sobre você. Olha para o seu irmão e diga: Deus quer que você seja um homem espiritual. Mais uma vez. Mais outra vez. Você precisa ter o espírito de fé. Homem espiritual tem espírito de fé. O espírito de fé. Escuta assim. Olha, escuta. Se Deus usou Moisés, Deus vai usar Tony Calado também. Amém. Se Deus usou Pedro, também vai usar Tony Calado. Isso aqui é o espírito de fé. Está entendendo? É por isso que quando o Senhor me apareceu na visão, Ele disse assim: eu estou a te chamar como profeta da fé. Ele disse assim: tudo que você crer, você vai receber. Aí eu recebi o espírito da fé. E quando eu chego aqui, eu tenho absoluta certeza que Deus vai libertar a tua vida, que Deus vai curar a tua vida, que Deus vai transformar a tua vida. Por quê? Porque eu tenho o espírito de fé. Recebo o espírito de fé também em nome de Jesus. Tem gente que ora, mas não tem espírito de fé. Meu Deus. Gente que não tem espírito de fé só sabe reclamar, só sabe lamentar. Repita isso: reclamar, lamentar, chorar. Está vendo alguém que não tem espírito de fé? Como é que você? Estou mal, minha vida. O pastor orou por ela hoje. Daqui a 5 minutos, pastor, ora por mim, minha vida ainda não mudou. No dia seguinte, o mesmo pedido de oração: pastor, ora por mim, a minha vida não mudou. Não mudou por causa disso mesmo, porque você não tem um espírito de fé. Quem tem um espírito de fé entra no descanso e a sua linguagem muda. Ele continua a dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou por cima e não por baixo, estou por cabeça e não por cauda. Eu sou mais do que vencedor. Podem vir contra mim, mas vão sair por 7 caminhos, vão fugir diante de mim em nome de Jesus. Isso é o espírito da fé. Tem gente que não tem espírito de fé, só sabe lamentar, reclamar, depois ainda acusa Deus da sua incredulidade. Está mal, minha vida não muda. Não muda porque você é incrédulo. Você não tem o espírito da fé, só sabe lamentar. Fala assim: o mundo crê
só quando vê. O homem espiritual cresce em ver, mas torna-se realidade. É o que a Bíblia diz, olhando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são temporais, as que não se veem são eternas. As que se veem são passageiras, são temporais, tem um tempo. Eu vou te dizer uma coisa, esse problema aí tem um tempo. Essa dor que você está passando tem um tempo. Essa situação com esse relacionamento tem um tempo. Essa enfermidade tem tempo. Tem tempo, tem princípio e tem fim. Mas aqueles que têm o espírito da fé, aleluia, aleluia, as promessas de Deus são eternas na vida deles. Fala, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu estou liberto pelas pisaduras de Jesus. Eu sou sarado. Eu sou abençoado. Isso é o espírito da fé. Receba no nome de Jesus. O homem espiritual é um homem guiado pelo Espírito de Deus. Entende isso? Romanos 8:13 diz o seguinte: porque se vivemos segundo a carne, o que é que vai acontecer? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está a entender? O espírito de Deus tem que falar ao teu espírito para te convencer que você é filho de Deus. Ele tem que testificar, ele tem que agarrar o teu espírito e dizer assim: você foi adotado. Agora você não anda mais pela carne, você anda pelo Espírito. Vira à esquerda, o Espírito Santo disse, você vira à esquerda. Vira à direita, o Espírito Santo disse, você vira à direita. O Espírito Santo diz, não vai aí, você não vai, porque se for, vão te envenenar. Está a entender? Quem é guiado pelo Espírito Santo, feitiçaria não faz efeito, macumbaria não faz efeito, veneno não faz efeito, porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus, Deus lhe livra de acidentes, revela no sonho, revela na visão, revela no Espírito dele. Ele sabe que eu não posso ir por aí, porque aí vou morrer. É guiado pelo Espírito de Deus. João 7:24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então, quem é homem espiritual? 1 Coríntios 2:14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente e lhe parecem loucura. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Agora você entende que o homem natural não compreende, não entende as coisas do Espírito de Deus. Eu penso, às vezes nós estamos a adorar aqui, nós estamos a orar, nós estamos a falar em língua, e tem gente que fala mal dessas coisas, porque ele é homem natural. Ele é simplesmente carnal, não, está morto espiritualmente, não entende nada das coisas do Espírito. Escuta, e se você for homem carnal e natural, Deus pode gritar, Deus pode falar, Deus pode fazer, mas você não vai ouvir. Porque a voz de Deus não viaja nas ondas do som físico. A voz de Deus, ela viaja nas ondas do Espírito. Você tem que estar vivo espiritualmente para ouvir a voz de Deus. Quem é homem espiritual será usado por Deus. Quando eu falo homem, estou a falar também de mulher, amém? Um gênero único já. Homem e mulher está incluído. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando estou a falar homem, estou a falar já homem e mulher. Não fica com ser homem e mulher. Amém? Então, você precisa ser uma mulher, um homem espiritual para que Deus possa te usar. Deus nunca vai te usar na carne. Não. Deus não vai usar você na carne. Deus vai usar você no Espírito. Para isso você tem que ter sensibilidade espiritual. Você tem que ter contato com Deus.